Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de 12h20 às 13h20, ainda neste horário, nesta semana, quando nós teremos o final do horário eleitoral e retornaremos ao nosso tradicional meio-dia, sempre pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Você pode visitar o nosso site www.gentequefala.com.br, curtir nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, participar pelo Twitter, @GenteQueFalaM, ou WhatsApp, São Paulo 11 97401 2235, e um telefone à sua disposição, também São Paulo 5052 6622. Conosco hoje o vereador, que é primeiro secretário da Câmara Municipal de São Paulo, o Claudinho de Souza, afiliado ao PSDB. Claudinho, bom tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. A mesa, Renato, ao Paulo, com certeza faremos aí um programa interativo. O Paulo que o Claudinho se refere é o Paulo Marcum, jornalista, escritor. Tudo bem? Tua biografia, teu currículo dispensa apresentação, mas é muito bom tê-lo aqui, Marcum. Um prazer estar aqui e poder bater um papo aí com os ouvintes e os telespectadores. Você tem uma noite de autógrafos hoje? Hoje, né? Exatamente. Onde vai ser? Às 7h, na livraria Saraiva do Shopping Higienópolis, aqui em São Paulo. São 2 volumes do meu novo livro. É exagerado, hein? Exagerado, não cabia num só. É a história da luta pela democracia no Brasil. São 2, tá bom aqui ou não? Tá? Isso. Eu não tenho muita prática nisso, agora melhorou, né? Tá ótimo. Qual é? Esse é o 1? Não. Qual é? Esse é o 1, e o outro é o 2, é o Na Lei e na Marra, e o outro é o Farol Alta sobre as Diretas. É uma história da luta pela democracia de 64 até 84. Você relata o quê? Aqui, entrevistas que você Na verdade, fez? é uma história. Eu fiz mais de 70 entrevistas. Não. É não ficção. É uma história do Brasil que começa, aí, na verdade, real, em 1922 e vai até 84. E registra um pouco do que foi a luta pela democracia, porque muita gente imagina que a ditadura acabou porque teve um general que determinou assim. Outros acham que foi... Tudo por decreto no Brasil? Ou que foi, vamos dizer assim... Começou por decreto, termina por decreto. Aqueles que pegaram em armas que conseguiram derrubar a ditadura. E, na verdade, não foi nem uma coisa nem outra, foi um processo muito demorado e tortuoso que eu procuro relatar nessa historinha aí. São 2 volumes, Na Lei ou na Marra, que é o primeiro volume, e o outro, isso, Farol Alto sobre as Diretas. Exatamente. Os 2, de 64 a 84, 68, 69, isso, né, exatamente. 84, ele situa, mas, como diz, com referências à história do Brasil. Advogada, empresária, presidente do Centro de Tradições Nordestina, Renata Abreu, né? Você elegeu agora, Renata? Me elegi, obrigado, parabéns. Viu? Quantos votos? Foi quase 87 mil votos. É voto, hein? É voto. Voto legal. Conquistado, de 1 a 1. O Morumbi chega. Mais que isso, né? Deixa eu botar o Claudinho, você não quis participar dessa eleição? Olha, já me foi perguntado sobre isso. Eu estou no terceiro mandato de vereador. Eu sou um dos vereadores de São Paulo que tem o trabalho mais regionalizado. Eu sou eleito por 2 bairros de São Paulo. Eu não faço campanha em São Paulo todo, só faço nesses 2 bairros. Quais são? Freguesia Dó e Vila Brasilândia. Então eu sou o distrital, o zelador do bairro. Eu não sou um brilhante parlamentar, não, eu sou um brilhante zelador do bairro. Eu cuido do meu bairro, cuido do povo que mora lá naquela região. É uma região carente e precisa muito da representatividade do vereador. Então, eu acho que eu sou mais útil para a minha cidade como vereador do que como deputado. Mas esse eu acho que deve ser o papel do vereador. Claro, com certeza. Né? E importante é isso, essa proximidade do eleito com o seu eleitorado, né? Que muitas vezes se perde em alguns casos, né? Porque o sujeito elege a pessoa e perde o contato. No seu caso, certamente, isso não acontece. Não, eu tenho um escritório que ele funciona todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 18, 19 horas. A Renata vai passar a fazer parte desse escritório. Nós trabalhamos juntos nessa eleição, eu a apoiei. Foi o primeiro a acreditar. E essa proximidade, as pessoas vão lá no meu escritório.
E eu digo que, outro dia eu falei para o prefeito Kassab, eu trabalhava ligado a ele, e eu sou considerado um bom vereador lá por eles. Eu falava, eu sou bom vereador porque o governo não funciona. Porque quando o governo funcionar, o meu escritório deixa de ser útil, porque as pessoas vão ter suas respostas dentro do próprio poder público. Mas enquanto tem problemas no atendimento público, a gente acaba sendo uma sustentação para aquele povo que precisa. Mas, Claudinho, você me proporciona aqui a oportunidade de questionar o que todos, né, que o político tem que ser cobrado, o político tem que ter o contato com o político, aquele que vota em você tem que ir lá e te encontrar para você atendê-lo. Isso acontece? Olha, a frequência do escritório ela é muito grande. O que os caras vão pedir lá? Tem muita coisa de ordem pessoal. Vai pedir emprego, vai pedir... Não, tem muita orientação na área da saúde, encaminhamento. Tem muita coisa na área de trabalho, muita gente que vai lá pedir emprego. Muita gente pedir orientação sobre escolas, sobre matrículas, tentar transferir o filho para uma escola mais próxima. Aí não consegue nas vias normais, vai lá pedir a nossa ajuda, né? Saúde, eu acho que é o tema mais procurado lá. Emprego. Aí sim o Estado não funciona, né? Vai pedir para o vereador arrumar, solucionar. Não, eles me cobram falta d'água. Eles vão lá e falam, vereador, está faltando água, o que o senhor vai fazer? Semáforo, iluminação pública, limpeza de praça, limpeza de esgoto, de canalização, remendo no asfalto, cadeira de roda, cama hospitalar, eles pedem tudo. Eu fugia da pauta aqui exatamente porque esse é o questionamento que nós sempre nos fazemos, né? A identificação do político com o eleitor. Você está dando um retrato, o vereador está dando um retrato de que isso realmente acontece. Acontece. A gente procura orientar. Olha, eu não tenho cadeira de roda para te dar, mas você procura tal departamento da prefeitura, na assistência social. Se eu receber alguma doação de cadeira de roda, você está inscrito aqui, eu te dou. Mas não sou eu que estou te doando, é alguém que já fez uso dela e não tem mais serventia e ele usa, às vezes, o meu escritório para fazer essa transferência, entendeu? Mas a gente, quando não consegue atender, procura orientar a pessoa, entendeu? Para que ela... E outra, eles só de serem ouvidos ficam muito gratos. Verdade. Ouvido com atenção, político. Só de conversar com você e que você olhe para ele, dê atenção, ele já fica feliz. Estou fazendo essa pergunta porque nós, como jornalistas, eu acho que o Marcon até pode, né, ratificar isso, essa história de que político tem contato com o eleitor, eu nunca vi. Eu acho que nessa área do vereador e dos deputados estaduais, que muitos são deputados distritais, num certo sentido, porque elegeram-se por uma cidade ou outra, ainda existe. Onde está o distanciamento maior é na Câmara Federal, né? Ali realmente a coisa fica distanciada, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que há uma outra discussão que o Claudinho certamente conhece, que é o regimento dessas casas legislativas. Ele faz com que muitas coisas sejam decididas por uma pequena minoria de lideranças e, muitas vezes, o parlamentar acaba não tendo participação. Então, grandes debates de questões urbanas, por exemplo, da cidade de São Paulo, ficam distanciados da população, né? Não é muito frequente essa participação da população na discussão das questões da cidade. O Paulo, até dentro da casa é identificado os especialistas, né? Então, você pega hoje dentro da Câmara Municipal, você tem o Nabil Bonduque, que é um especialista, você tem o Policineto, que é um especialista, o próprio Andréa Matarazzo teve um envolvimento muito grande, o Paulo Frange. Então, o Floriano Pêssaro, do PSDB, também teve uma participação muito grande. Então, tem aqueles vereadores que são meio especialistas, eles se debruçam mais sobre determinados temas e acabam depois passando para a bancada as decisões que serão tomadas. E nós, através da nossa assessoria, damos a nossa contribuição, no meu caso, uma contribuição mais regionalizada, problemas que afetam mais diretamente a região onde eu tenho essa representatividade. Deixa eu aproveitar para interagir já com aqueles que estão acompanhando o AltV, www.altv.com.br, o nosso chat. Marcon, qual foi a entrevista mais difícil de se fazer para o livro e a mais interessante? Olha, a mais difícil eu não consegui fazer.
três entrevistas, eu lamento não estarem no livro. Uma eu espero ainda resolver, que é do ex-presidente Lula, né, porque a gente tinha marcado a entrevista e ele sofreu aquele problema do câncer e não deu entrevista. Depois disso eu não consegui, já o livro já estava resolvido. A segunda foi o Sócrates. Então, na verdade, foram não entrevistas. O Sócrates estava marcado comigo no dia e ele foi internado. E o terceiro, o ex-presidente Itamar Franco, que eu não consegui também agendar. Ainda tem mais uma, o Fernando Lira. Essas eu lamento. No caso do presidente Lula, solucionável ainda, porque basta que ele combine e a gente marca uma entrevista. Se não vai estar no livro, vai estar no site, porque há um site também com o mesmo título, retumbante.org.br, em que tem as entrevistas em vídeo, estão lá. A mais interessante, houve muitas entrevistas curiosas, mas duas em particular são interessantes, que são do cientista social Paulo Sérgio Pinheiro e do Eduardo Mui Laerte, porque eles relatam o episódio que dá título ao segundo volume, esse do Farol Alto sobre as diretas, que é a seguinte história. O governador Montoro, na época no PMDB, em final de 83, foi ao Rio de Janeiro participar de uma feira de livros e depois tinha um encontro com os intelectuais, jornalistas. Estava a fina flor da imprensa e da intelectualidade carioca nessa reunião. E o Montoro, quem conviveu com ele, conhece o carinho que ele tinha para essas questões das hortas comunitárias e das rodovias vicinais e tal, e começou a falar disso. E aí o Montoro começou a falar disso e o Otto Lara Rezende, escritor e jornalista, chegou: governador, farol alto, governador, não ficar falando de horta vicinal, de estrada vicinal, vamos falar de eleição direta. Foi ali que o Montoro entrou na campanha das diretas, novembro de 1983. E a entrada dele foi decisiva para que a campanha ganhasse um outro alento e chegasse, não à vitória, mas a uma situação que acelerou o fim da ditadura, né? Então essas duas histórias foram boas. Paulo, eu ia fazer essa intervenção, aproveitar para a Renata também, para vocês opinarem. Eu estou com o projeto de lei lá na Câmara. Ontem eu me recusei a assinar, pedi vistas. Ela é proposta pelo Bonduque e pelo Toninho Vespoli. Eles querem proibir que nomes de personalidades que atuaram na ditadura pró-militar, que têm os seus nomes de ruas, eventuais mortos, retirados e substituídos por outros nomes. Quer dizer, eles querem trocar os nomes. Trocar os nomes. E não deixar colocar nomes em novos logradouros. Eu entrei meio e falei, poxa, mas quem julga se a pessoa merece ou não ser homenageada? Qual o critério? E eu não assinei ontem. Eu estou estudando. Eu gostaria de ouvir a opinião, principalmente... Isso surgiu quando se pretende mudar o nome da rua do delegado Fleury. Que é homenageado por isso ou por outro, mas aí surgiu essa discussão. É um debate nacional, né? Em vários lugares. Eu vou ser bastante curto nessa coisa. Eu acho assim, a minha opinião pessoal, que na época da ditadura tive as minhas dificuldades, fui preso, trabalhei com Vladimir Herzog, enfim, talvez tivesse razões para apoiar essa ideia entusiasticamente. Eu creio que talvez fosse suficiente, no caso de logradouros já nominados, simplesmente esclarecer quem foi o cidadão e não trocar o nome. Mas eu entendo quem fica indignado. Penso, por exemplo, na Alemanha, se você tiver uma praça Adolf Hitler, se algum alemão vai aceitar bem essa ideia. Ou se algum judeu alemão vai aceitar bem essa ideia. Acho que não. Então, ontem foi usado esse exemplo do Hitler, né? Agora, ele é uma figura reconhecida mundialmente e vai ser lembrada por ainda décadas e mais décadas. Agora, nós tivemos algum Hitler ou 20 Hitler? Mas o delegado Sérgio Fleury não merece uma medalha como recebeu na época. Esse homem foi um torturador e um assassino. Mas vocês não acham também que não só a questão da homenagem, né, mas o logradouro eterniza um pouco a história da cidade, do país? Acaba tendo não só a questão da homenagem, mas
Mas... Não, como eu digo, eu acho que é um debate importante e relevante, e há argumentos sólidos daqueles que defendem a troca dos nomes. A minha opinião pessoal, individual, eu defenderia a seguinte coisa: coloque debaixo do nome quem foi o sujeito, o que é que ele fez. Né? Agora, para dar novos nomes, é responsabilidade dos parlamentares. É pura e simplesmente não aprovar o nome, como muitas vezes se aprova em acordos de liderança sem saber quem é aquele sujeito. Né? Sim. E é assim que se faz. Né? A identificação... O cara pede, olha, assina aqui, é o delegado fulano de tal, é o coronel não sei quem, é o advogado fulano de tal, o jornalista Beltrano. E sabe-se lá quem é o sujeito, e o parlamentar, na boa, muitas vezes assina. Então... Marcon faz uma referência interessante, porque quem vai pela Avenida dos Bandeirantes até a Marginal do Pinheiros, não sobe o viaduto, vem lá ali embaixo tem a Praça Rademacher, Augusto Rademacher. Ninguém sabe quem foi. Tinha que identificar lá que foi um vice-presidente da República, ele indiretamente eleito, militar, mas não tem a identificação. Tal. Exatamente. Não existe isso. Então eu acho, agora, acho que é uma polêmica compreensível, digamos assim, dadas a circunstância de como que a gente lidou com o fim da ditadura militar no Brasil. Né? O Brasil tem uma história, só um segundo, tem uma história que é o seguinte: parece que todo mundo foi contra a ditadura. Não é verdade. Tinha muita gente a favor da ditadura e que hoje tem vergonha de ter sido a favor. Né? Esse é o processo. Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o vereador Claudinho de Souza, a recém-eleita deputada federal Renata Abreu, o jornalista Paulo Marcon. Prefeitura de São Paulo anunciou que pretende contratar uma empresa terceirizada para realizar reparos nas calçadas e que depois o serviço será cobrado do morador. Hoje a Prefeitura pode multar moradores e estabelecimentos cujas calçadas tenham buracos e o proprietário pode reaver o dinheiro após o conserto. O novo programa atuará quando o dono do imóvel não atender a notificação de reparo. Começo contigo, Claudinho. Pode ser. Eu sou contra. Eu acho que a calçada ela deveria ser de responsabilidade da prefeitura. A calçada é minha. Só que lá tem um poste fincado que não é meu. Lá passa uma canalização de esgoto, de gás, que não é meu. Água, luz passa elétrica, tudo lá. As pessoas passam na calçada. Não é luz elétrica, como é que chama? Fibra ótica. Fibra ótica. As pessoas circulam nessa calçada com seus cachorros que fazem lá suas necessidades e eu tenho que limpar. Então, a calçada não é minha, ela é da prefeitura, é pública. Também acho. Eu acho que as leis... calçada, nós falaríamos aqui 15 dias sobre calçadas. Eu fiz uma denúncia recente, passei numa empresa e falei, olha, não sou vereador, sou cidadão. Eu vi 3 pessoas caírem aqui na tua calçada. 3 pessoas, lá na Avenida Pacaembu, número 77. Gostaria que vocês tomassem uma providência. A quebra do tornozelo, minha mãe idosa recente quebrou o tornozelo, o transtorno e o custo que isso dá para o Estado, de ir buscar lá a pessoa que caiu, de engessar, de fazer a cirurgia, é muito caro mediante o reparo de uma calçada. Então, eu vim pedir como cidadão para que vocês melhorem essa calçada. Sou vereador, mas não estou aqui na condição de. Esperei 40 dias, não fizeram nada, agora eu entrei com uma denúncia lá na subprefeitura da Sé para que a fiscalização vá lá, porque essa é a regra. Mas eu acho que quem devia cuidar das calçadas da cidade era o Poder Executivo. Eu concordo, não tem nem o que complementar. Eu acho que às vezes era até revolta, né? Uma vez eu mesma fui multada por causa de um buraco na calçada. O que o Claudinho falou é perfeito. Espera aí. Você... E não era, detalhe, não era na frente da minha residência. A prefeitura quer colocar sob sua responsabilidade, né, uma calçada e aí multa você. Multa. Então ela já está embasada em algum argumento. Eu já fui multada. Já tem lei. Já tem. Tem uma lei. Essa é uma discussão que na última campanha eleitoral foi, para prefeito, foi debatido e, na verdade, o fato é que a cidade de São Paulo não cuida das calçadas, né? A quantidade de calçadas, a prefeitura trata de apenas de algumas vias e no restante da cidade é cada um por si,
né, com essa ideia de que na frente da sua casa o problema é seu. Prédios públicos, né? Prédios públicos têm calçadas. Se ela multa, ela já transferiu para o cidadão há uma lei. A responsabilidade da calçada. A lei é a seguinte, você tem um plano de calçada, se não me falha a memória, que vamos dizer assim, sei lá, Avenida Paulista, é problema da prefeitura. Agora, na rua onde o sujeito mora, no bairro tal, na freguesia do Ó, no Santo Amaro, sei lá o quê, é problema do morador. Né? É uma política que não resolve o problema. Né? Porque pela calçada transitam a maioria da população, número 1. Número 2, o número realmente de acidentes graves e até de mortes por acidentes sem calçadas é muito elevado e tinha que se resolver isso de outra maneira. O argumento da prefeitura é que elas não têm dinheiro para fazer isso. Agora, de algum jeito tem que conseguir o dinheiro. Se pintar resolve, Marco? Não, pelo jeito não. Olha, dá uma isenção para os moradores, algum abatimento. Mas aqui na notícia diz que o proprietário pode reaver o dinheiro. Significa que deve haver alguma compensação para quem cuidar da própria calçada. Eu não vi isso daí. Aqui na notícia. Não está muito claro, não. O que eu entendi... Pode multar moradores e estabelecimentos cujas calçadas tenham buracos e os proprietários podem reaver o dinheiro após o conserto. Eu não sei como é que pode reaver. Vai levar a nota na prefeitura? Não, tem alguma coisa, tem uma... O senhor que é vereador, não é correto. O meu papel é muito simples, eu transfiro para o senhor. Mas não é. O que a lei quer dizer é o seguinte, tem um buraco, a pessoa é notificada. Se ela não produz o conserto, se ela não repara, a prefeitura manda uma empresa terceirizada consertar e depois cobra do morador. Essa é a proposta. Então, o inverso aqui da notícia está confuso. Está confuso. É que, na verdade, hoje a prefeitura vai lá e multa o morador, mas não se resolve o problema. Então, o que está se propondo é a prefeitura vai, contrata uma empresa terceirizada, resolve o problema e cobra do morador. Cobra do morador, vem na... Hoje a multa, pelo que eu lembro que eu recebi até, era um valor específico, tabelado. Então não resolvia o problema. Né? O morador às vezes ficava com a dívida da multa, mas o problema não era resolvido. É mais barato tomar a multa do que consertar a calçada? Não, a multa é caríssima. Ela é por metro linear. Chega a ter multa de 2, 3 mil reais. É um valor multiplicado pela frente da casa. Porque no Brasil, muitas vezes, é mais fácil você pagar a multa do que... Não, nesse caso não. É caríssima a multa. É caríssima. Então vai doer no bolso, as pessoas vão se mexer. Crise de água gera troca de acusações entre governos. Mesmo com as chuvas fracas da semana, o nível do sistema Cantareira baixou, chegou a 3,2% da capacidade. O assunto tem gerado trocas de agressões entre membros do governo paulista e da Agência Nacional das Águas, a ANA. Diz que a gestão paulista foi irresponsável por não admitir a necessidade de racionamento, enquanto o governo afirma que o órgão federal tenta usar a crise com fins eleitoreiros. Marcum. Olha, eu fiz há muitos anos atrás, para o Jornal Nacional, 96, há muito tempo, uma série sobre água no Brasil. E acho que algumas das coisas que se falava naquela época continuam valendo. Por exemplo, o grande problema da questão da água numa cidade como São Paulo é o desperdício provocado pelas fraturas do sistema que não é consertado e substituído regularmente. A gente pode imaginar que parte dessa questão seja porque uma coisa é você fazer um novo sistema de água para buscar água a X quilômetros mais distante e resolver, teoricamente, o abastecimento, e isso é feito com grandes empreiteiras e grandes empresas em projetos enormes. A solução do problema na frente da casa da gente não seria feita dessa maneira. Então, aparentemente, não há interesse disso. A segunda questão que que se debate é que o próprio racionamento não é a melhor solução. Porque a legislação internacional determina que haja uma pressão mínima dentro dos canos para evitar que esses canos recebam água contaminada do lençol freático quando ficarem secos. Então, o modelo do racionamento, ele só reduz a perda por esses vazamentos e não vai resolver. Agora,
Que houve, no caso de São Paulo, um processo de não solução do problema, me parece indiscutível. Tanto que nós estamos enfrentando um drama que não vai se resolver agora. Eu acho que o debate é como é que você pode, ao apertar uma descarga sanitária, você ter o desperdício de 20, 30 litros de água tratada no seu vaso sanitário, quando tem equipamentos que com 3 litros de água resolvem o problema. Exatamente. Na Inglaterra há um enorme esforço de substituição desses aparelhos por aparelhos modernos, vácuo, né? Dessa caixa vácuo. Acoplada ou a vácuo, etc. No Brasil não, continua se vendendo. Reuso não existe. Não, reuso não existe. Então, agora, o debate está estabelecido, né? O problema é resolver esse problema. Eu acho que é um conjunto de duas coisas diferentes, né? Um é realmente o interesse, e esse interesse requer investimento. Por exemplo, até eu cheguei uma época até a falar com o governador, por que não substituir os sanitários das escolas públicas, dos prédios públicos, pelo a vácuo? E na época até foi apresentado um estudo por uma empresa que até fornecia esse sanitário a vácuo. Realmente a economia seria gigante, né? Mas, então tem uma questão de investimento, de interesse do governo, efetivamente, mas também tem uma questão natural que você não tem como prever e que acaba efetivamente gerando, talvez nem o próprio governo esperava uma condição dessa. Mas né? só que com o tamanho da cidade que nós temos e com a realidade, não se resolverá isso na próxima chuva. Sim. Todo mundo sabe disso agora. Então, eu acho que assim, a gente vai ter que tratar dessa questão seriamente. Né? Passada a eleição, seja quem ganhe, vai ter que se resolver isso. Priorizando os investimentos, né? Acho que tem como. Eu acho que a recuperação do sistema Cantareira vai demorar muito mais tempo do que as próximas chuvas. A perda durante a produção e o consumo é altíssima, era muito mais. Eu lembro, eu tinha uma proximidade com a Sabesp lá da região por conta desses assuntos, e os percentuais são absurdos, o que se perde durante o fornecimento, né, e a distribuição. Agora, as pessoas têm que mudar seus hábitos. Eu mudei e a minha consciência me cobra. Mudo de hábitos. Em 96, eu não era vereador, nada, um senhor me deu uma ideia e eu tentei prosperar com essa ideia. Eu trabalhava na área de telecomunicações. Cada metro que você permeabilizasse da tua casa, você retesse uma quantidade de água. Então, você tem um lote, normalmente, em São Paulo, são 250 metros, os lotes dos bairros. Eu permeabilizei os 250 metros. Então, eu teria cisternas que eu iria reter água de chuva e água de reuso nessas cisternas, e eu ia reusar isso para lavar os carros, para usar no jardim, para dar descarga, uma porção de coisas. Hoje, eu moro em um apartamento, eu faço reuso de água, todo o meu apartamento é limpo com água da máquina de lavar roupa, do chuveiro que demora, você põe um balde embaixo do chuveiro, até que a água saia quente, você enche o balde, que iria para o ralo. Esse balde ele fica no banheiro e eu uso ele como descarga do banheiro. Então, não fazer mais a barba embaixo do chuveiro, então, dentes, tem uma série de coisas que nós temos que fazer. Mas o reuso de água é a saída. Os prédios passarem a ter reuso de água, tem que pensar nisso. Eu coloquei no meu Face, o filme chama Cartas do ano 2070, onde fala que a água terá mais valor do que o petróleo, que as carretas de água serão, protegidas, escoltadas, porque será motivo de brigas, de guerras entre povos e bairros e cidades. Então, o assunto ele é muito sério, a imprensa tem dado uma contribuição significativa, eu nunca vi uma campanha tão ilustrativa, tão educativa como a Sabesp tem feito, e todos os comunicadores, todas as pessoas, nas minhas falas, eu tenho 50 pessoas que eu vou falar, eu falo sobre a água. Entendeu? Cada um tem que fazer a sua parte. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes.
As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está conosco pelo Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, na AltV reapresentação às 6 horas da tarde. Conosco hoje, vereador Claudinho de Souza, que é filiado ao PSDB, a recém-eleita deputada federal pelo PTN, Renata Abreu, e o jornalista e escritor Paulo Marcum, que hoje tem noite de autógrafos do livro Brado Retumbante, volumes 1 e 2. Nosso contato agora com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Vamos falar sobre o Dia do Funcionário Público. Em 1943, 71 anos, portanto, um pouco mais de uma década depois da AFPESP ter sido fundada, em 5 de novembro de 31, duas ocasiões bastante importantes para o funcionário público e que nem sempre é prestigiado. E como merece, não é, Zilka? Verdade. E o presidente da AFPESP, o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, chama sempre atenção para o fato de que é preciso valorizar a dedicação, o trabalho e o profissionalismo do servidor público. Não apenas porque é o seu dia, mas todos os dias do ano. Zilka, sabemos que a missão da associação é promover a integração da classe por meio de serviços voltados à qualidade de vida, com foco nas áreas de esporte, lazer, cultura, saúde e educação. Foi sempre assim? É isso mesmo. Além de militar politicamente pelo cumprimento dos direitos já conquistados e pelos direitos em que acredita serem justos ao servidor público, da ativa e do aposentado também. E o que a atual diretoria está preparando para homenagear o funcionário público neste dia 28 de outubro? Olha, a nossa grande festa para comemorar o Dia do Servidor Público Associado aconteceu no dia 17 de outubro em São Paulo, que foi com um grande show da Cláudia Leite. No Espaço das Américas, o local que foi realizado o evento, ficou pequeno. Tamanho o número de pessoas que compareceram. Foi uma noite muito bacana, os associados se divertiram muito e alguns até levaram prêmios para casa, porque a FEPESP sorteou entre os presentes viagens para Porto de Galinhas, Porto Seguro, aparelhos de celular, TV, tablets, enfim, foi uma festa.
Mais novidades para homenagear o servidor público associado? Temos sim. Nós temos homenagens em nossas unidades de lazer. Todos os que se hospedarem em uma de nossas unidades de lazer, eles terão uma comemoração, um evento super especial, além de um brinde especial também. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da FIPESP, sempre conosco aqui no Gente que Fala, às terças e quintas. Zilka, um bom final de semana. Igualmente, Zancopé. Um abraço. Uma pergunta do chat da AltV para o Claudinho. Claudinho, qual a sua posição sobre um colega seu, vereador, ter declarado que a CPI da Sabesp não ia dar em nada? E até chamou alguns colegas de... Vou evitar o termo, é melhor. Olha, é difícil comentar aquele episódio. Quando você fala direcionado a alguém publicamente, tem uma forma de ser interpretado. Quando você está, de uma forma íntima, fazendo algum tipo de comentário, nem sempre o comentário feito ele retrata exatamente o que você pensa. É uma conversa íntima, pessoal, que você pode usar termo. Pô, aquele sujeito é um canalha, por exemplo, você fala. Mas você falou intimamente dentro de um fórum que não é público, você não está externando isso publicamente. Então, eu acho que foi lamentável que isso tenha vazado, mas não tem como comentar. Agora, as CPIs, quem está dentro da política, você faz uma CPI, você emite um relatório, e daí são vários órgãos que vão opinar e tomar decisões. Eu fui presidente de CPI do trabalho escravo na cidade de São Paulo. Nós fizemos o nosso trabalho, apresentamos relatórios para todos os órgãos envolvidos e aí veio uma série de soluções ou não, né? É dessa forma que ocorre. Marcum, Jaime do Jardim Bonfilholi. Os militares brasileiros ficaram 21 anos no poder pela força e opressão ou também tiveram apoio popular? Não, o golpe no Brasil teve apoio popular no início, evidentemente, e uma boa parte do período da ditadura, se fizesse uma pesquisa, talvez a maioria da população fosse a favor, né? O que eu acho é que eles ficaram no poder na marra, no seguinte sentido. As regras foram sendo modificadas, e isso os livros explicam, toda vez que a oposição se aproximava de ganhar a eleição, mudava-se a regra eleitoral para que ela não ganhasse. Uma vez era impedindo que um candidato fosse eleito porque ele não era no domicílio eleitoral daquela na época X, a outra é porque tinha sido investigado por corrupção, numa outra mudava o colégio eleitoral, e assim foi indo até que na última eleição... Aumentou-se o número de senadores. Senadores, os biônicos, teve o pacote de abril, enfim, teve uma série de ações para impedir o avanço da oposição, mas não se resolveu o problema, né? Na última questão, o que aconteceu? Na eleição, quem é mais velho lembra, né? Na campanha das diretas, faltaram 21 votos para que a emenda das diretas passasse na Câmara dos Deputados. Provavelmente não ia passar no Senado, mas na Câmara foi isso. E como é que se fez isso? Do Dante, não é isso? Dante de Oliveira, em 84, impedindo que a televisão e o rádio transmitissem a sessão. Então, os parlamentares foram pressionados para votar com o governo e assim foi feita a coisa. Mas isso não impediu que o processo acabasse no colégio eleitoral com a eleição do Tancredo. Pelo nosso chat, Marcum, o que as gerações de jovens de hoje que não vivenciaram aquele período podem aprender com a leitura dos livros? O teu brado retumbante 1 e 2. Eu não sei se a gente eu não tenho a pretensão de ensinar nada para ninguém. Mas eu creio que se sobrar a conclusão de que a democracia é melhor do que a ditadura e de que é importante participar da política, apesar das dificuldades e dos problemas que a gente conhece, já está bom, né? Eu acho que já é suficiente. E mostrar que as transformações acontecem com um processo muito lento e tortuoso, difícil, demorado. Não é automático. E em campanha eleitoral, hoje a gente assistindo isso, no apogeu disso, nesses últimos dias de campanha eleitoral, promete-se muita coisa que não será cumprida por todos os candidatos. Em grande parte porque essas decisões dependem do Congresso Nacional, que já foi eleito. E eu não tenho certeza se a maioria dos congressistas
concorda com as promessas que estão sendo feitas ali. E em que medida, seja quem for o eleito, vai ter maioria para decidir as coisas, sem Paulo, negociar. Queria aproveitar e entrar num tema aqui que eu acho que você pode ajudar, né? Em todos os meus discursos como candidata, eu falei que as novas gerações, por justamente não terem vivido numa ditadura, não estavam dando o devido respeito ao voto, né, e à consequência daquilo, né? Quantos anos tantas gerações lutaram, né, para que a gente tivesse esse direito e fazendo pouco caso dele. E por muitas vezes hoje que eu conheço bem o sistema eleitoral, eu me questiono se essa democracia ela existe efetivamente, né? Você pega, por exemplo, as regras eleitorais, você tem efetivamente uma regra que beneficia quem está no poder, né? Tempo de televisão, você tem um candidato a presidente da República, às vezes com 2 minutos, outro com 14. Será que todos nós não estamos sendo manipulados, né, para uma manutenção de quem está no poder? É um questionamento que eu sempre faço. Se é uma democracia, as regras eleitorais para todos os candidatos têm que ser iguais, né? Senão, como que você vai efetivamente garantir que o povo tem acesso às informações, né, de todos os que estão pleiteando aquele cargo de uma forma imparcial? Sim, mas o princípio elementar, eu acho assim, além disso, que é uma discussão, há uma outra questão que é o distanciamento dos partidos e dos políticos das suas bases. Sim. Né? A grande parte da população não se sente representada Exatamente. por nenhum dos 28 partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. Né? E virou uma sopa de letras que você já não sabe mais o que certas siglas significam. Mas eu iria mais além. O principal... Hoje nem o P é exigido mais. Da sigla. Pois é. O principal eixo da democracia é que o voto de um pobre, desdentado, favelado, semi-analfabeto, analfabeto, ou seja o que for, do mais distante rincão do país, vale o mesmo do maior intelectual. Isto continua valendo. Esta regra não vale na ditadura. Sim. Então, isso é que é fundamental. Então, eu acho assim, sou adepto, em primeiro lugar, de que o voto, também uma ideia pessoal aqui, que o voto não seja obrigatório. Acho que não sei em que medida o voto obrigatório é um avanço. Não acho que seja. Mas, e mais, que houvesse um instrumento que permitisse que o voto nulo fosse registrado como tal, e não como um engano, de você digitar 2 vezes um número inexistente e confirmar que é a maneira pela qual você anula o seu voto hoje. Acho que deveria ter lá uma tecla nulo, para identificar quem é contra, quem não quer votar em nenhum candidato. Mas tudo isso está subordinado a essa questão central e essencial, que é o voto meu vale a mesma coisa de qualquer outro eleitor, não só aqui da mesa, como do Brasil inteiro, seja ele qual a sua condição. Essa é a peça-chave. E o voto distrital? Então, aí eu acho que é um debate complicado, porque aí quando a gente começa a entrar nisso, a dizer, tá, mas ok, com lista ou sem lista? Quem decide? É o partido. Aí vai para um outro. É uma discussão complexa, mas o que eu digo é que, do que eu conheço do jogo político, os próprios parlamentares não têm interesse na mudança da regra do jogo. Né? Essa é uma das questões. Né? Por que não estabelecer, por exemplo, que um parlamentar tivesse que ter apenas um mandato? Ou 2 mandatos, uma reeleição, né? Que fosse. Né? Não, e mais do que isso. Vereador Rubens Calvo. Zacopé. Vereador Rubens Calvo, eu tenho aqui uma outra informação sobre o estudo da USP, apontando que de cada 3 poços da Grande São Paulo, 2 são clandestinos. É possível a Câmara Municipal atuar sobre esse assunto? É possível. Nós já adentramos nesse assunto através da CPI das áreas contaminadas, que eu espero que chegará ao bom termo. Né? A maioria das CPIs são propositivas. Né? E por quê? Porque da área contaminada é a contaminação do lençol freático. E nós temos um exemplo disto lá na nossa região, na Cachoeirinha, onde desavisadamente construíram um conjunto habitacional, uma grande escola, numa área contaminada. Desculpa, desavisadamente é um termo gentil. Pois é porque antigamente nós tínhamos uma cultura de que tudo que não prestava se enterrava. Mas isso praticado pela própria história do crescimento da cidade de São Paulo foi estritamente industrial. Então nós temos muito lixo químico, né, proveniente da indústria.
E depois, então, nós não tínhamos a cultura de fazer a inspeção do solo antes de iniciarmos uma construção. Agora que as coisas proliferaram bastante, tecnologia aumentou, era um recurso que antigamente tinha que se importar, né? E hoje a gente pode exportar algumas tecnologias. A partir do momento que o próprio Estado dá o exemplo e passa a contratar, deixa de existir os cartéis ou empresas super especializadas e começa a ter um pregão e o preço abaixa, fica mais acessível para todo mundo. Não sei se há tempo, mas eu gostaria de levantar um exemplo típico que aconteceu num condomínio de alto padrão no bairro da Lapa. Não quero deixar o pessoal da Pavorosa aí da Lapa, mas é só para exemplificar o que acontece. Um dos síndicos de várias torres num terreno muito próximo, quando a gente cavoca lá o terreno para fazer o subsolo e as garagens, a gente encontra o lençol freático, depois aquela água fica sendo drenada por meio fio e ela vai-se embora aí para cair nos córregos e dos córregos nos rios, esperando que a natureza reaproveite ela na evaporação, na chuva, e vai chover lá no sistema Cantareira, por exemplo. E um dos síndicos falou, não, peraí, nós vamos reutilizar essa água aqui para lavar as dependências, para regar as nossas plantas, colheu a água, levou para o instituto, fez análise e viu que tinha uma contaminação. O que aconteceu? Uma excelente medida, mas um condomínio de alto padrão, vou dar um exemplo, que um apartamento ali valia R$500 mil, a partir daquele instante que começou a bater, tem água contaminada aqui no nosso subsolo, caiu pela metade o valor. Claro está que o vizinho já não analisou a água dele e nem quer. Não é? Então, hoje, a mentalidade tem que ser outra, e o próprio governo, à medida que vai utilizando destas áreas, que já são poucas na cidade de São Paulo, recuperando áreas para construir equipamentos, principalmente moradia popular, a própria Coab já está fazendo um pregão para atrair essas empresas especializadas de fazer inspeção do solo e detectar os contaminantes. Nós temos contaminantes leves para a saúde e temos contaminantes muito graves. Por exemplo, o Center Norte, que é um dos grandes shopping centers, um dos primeiros da capital, lá na Zona Norte, ele recentemente sofreu uma ação de readequação porque estava lá acumulando o gás metano. E qual é o problema disso? Explosão. Não é? E por materiais decompostos de origem orgânica. Isso aconteceu nessa área da Cachoeirinha. E lá nós temos o cemitério, área praticamente contígua, e hoje lá tem, além de metais pesados, tem bastante deste gás. Então foi tirada a população, a escola foi depredada, e hoje ficou lá um elefante branco deteriorado, escombros, e agregando ainda pessoas, e detectamos metais pesados. Aquilo para descontaminar vai anos e anos e anos e anos. Então o governo agora, nós vamos demolir tudo, vamos fazer um parque, vamos gramar para proteger, vamos fazer quadras e assim a população utiliza e o próprio tempo muitas vezes descontamina. Ocorre que lá existe uma mina d'água. A mina d'água, para quem não sabe, não é da prefeitura. São Paulo é riquíssimo, né, em água. Essas minas, elas foram enterradas, muitas delas estão aí ainda jorrando a meio fio. E a população, com a falta d'água, começou a ir buscar de balde, fazendo fila, levando essa água para cá. Qual o medo que a gente tem? Que essa água esteja contaminada, seja usada para alimentação, para beber, não é? Para tomar banho, a gente contamina pela pele também. Perfeito. Então, eu acho que antes de se abrir poços, estou falando muito numa política de abertura de poços, justamente para a gente poder reaproveitar a água. Já existe uma legislação específica na cidade de São Paulo? Existe. Nós temos a CETESB, do governo estadual, que é um órgão... Além da CETESB, só que quando você vai para a parte mais periférica, acaba... porque nós temos duas cidades, várias cidades dentro da cidade de São Paulo. As leis funcionam para determinadas regiões, mas não funcionam para outras. Então, lá na periferia, a pessoa constrói, às vezes, o poço, a fiscalização não vai lá, porque tem medo de ir, e ninguém sabe se a água que está sendo usada ela é boa ou não. Então, a fiscalização funciona para aqueles poços que vendem comercialmente, para os motéis, para os hotéis, que hoje tem em São Paulo muito.
E eu, inclusive, propus uma CPI sobre o consumo dessa água extraída para saber quais os prejuízos que o solo estaria tendo por conta dessa extração. Não prosperou por interesses outros, mas é um assunto que dependendo da região de São Paulo, funciona dependendo da região. Muitos clandestinos. Que a água, inclusive, não só é retirada do subsolo, mas também ela é reciclada. Eu trabalhei na vigilância sanitária, trabalhei em Botés, eu sei disso. Também ela é reciclada e reutilizada para banho e para banheira, banho de imersão. E aí que morre o perigo. Vereador, uma pergunta. Um posto de saúde na Avenida Ida Coube, onde as enfermeiras estão assinando como médico, é o Roberto Santos da Casa Verde. Bom, primeiro que não é verdade que as enfermeiras estão consultando e assinando como médico. Nem elas, por serem de carreira, fariam isso. Sim. Não é? Alguma coisa teve no sentido de liberar algum medicamento de alguém que já trouxe uma receita de outro posto, porque é muito comum hoje em São Paulo, na distribuição dos remédios distribuídos pelo próprio Estado, nas farmácias das unidades de saúde, terminar um determinado medicamento e está sobrando no posto vizinho, então vai com uma receita daqui para colar. E digo mais, pessoas de outras cidades lindeiras vêm buscar remédio aqui em São Paulo. E como é que dá para se determinar uma quantidade ideal na farmácia de estoque de medicamentos para se fornecer? Não tem como. Por exemplo, o dia que o clínico faltou, saiu menos receita, acumulou mais remédio. Se o clínico deixou de atender na região tal, ou porque a cidade de São Paulo, que existem várias cidades dentro da cidade de São Paulo, bem lembrado pelo meu amigo, meu querido vereador Claudinho, que está aqui com a nossa jovem deputada federal, Renata de Abreu, que é isso que a gente constrói a democracia, né? Através dessa renovação e a juventude, num processo contínuo e continuado, se Deus quiser. Então, o que acontece? Tem doenças típicas. De repente, na Casa Verde, nesse local, a maior incidência é controle de colesterol, de hipertensão, de doenças cardiovasculares. Se subir lá para o Jardim Peri, mas são as doenças infecto-contagiosas. Então, o antibiótico vai muito lá. Então, acaba sobrando devido às endemias da cidade de São Paulo, as dificuldades de atrair a denúncia, as consultas. Então, não é correta, que enfermeiras estariam... O que eu gostaria, com toda a licença do meu secretário aqui, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, onde eu me orgulho de pertencer, apesar desses comentários todos, a gente procura fazer o trabalho mais sério possível e contribuir com essa democracia sonhada e dita aqui pelo senhor, e parabéns pelo seu livro. O que nós gostaríamos é que este nosso ouvinte ou telespectador mandasse aqui para o programa, para que eu, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, vou lá checar. Perfeito. Porque é inadmissível, não pela só enfermeira, é porque mostra que está faltando médico. Já começa por aí. Esse para mim, é o primeiro diagnóstico. Está faltando médico. Ok. Você está conosco no Gente que Fala, pela Rádio Trianon, Rádio Universal Santos, AltV, www.altv.com.br. Marcum, até quando a outrora querida Rádio Televisão Cultura continuará sendo emissora chapa branca? Eu pergunto pelo chat, não tenho. É o Jurandir, é isso? Não. Eu me eximo de falar sobre a TV Cultura, porque fui presidente da TV, trabalhei lá por 14 anos, e acho que nessa condição de ex-presidente, ex-funcionário, prefiro não opinar sobre a TV Cultura. Eu acho que a TV Cultura continua sendo uma televisão pública, ela tem o seu papel, tem as suas dificuldades, e acho que quem está lá no comando é que talvez possa responder essa pergunta. Posso fazer um Renata, pitaco eu não tenho muito tempo. Renata, Jurandir, do Jaçanã, PSDB argumenta que a crise do abastecimento de água em São Paulo é problema da falta de chuva, mas não reconhece que essa estiagem está afetando as lavouras e, com consequência, aumenta a inflação, já que os preços são majorados, Renata. Nossa, não entendi a pergunta dele. Foi muito... O problema da crise do governo... É uma briga Foi muito rápido aquilo ali. É uma briga de governo. Não entendi a pergunta dele. Ok.
Mas está aí, estamos chegando no finalzinho do nosso Gente que Fala. Marcum, eu gostaria que você registrasse de novo a tua noite de autógrafos. Claro. Tem hoje... que comprar os dois? Não, claro, eles são opcionais. A noite de autógrafos é hoje a partir das 7 da noite, do livro Brado Retumbante, que conta a história da luta pela democracia, um projeto que teve o patrocínio da Uninove e do Instituto de Cultura Democrática, sem o qual seria impossível ter feito esse projeto, da editora Saraiva, pelo selo Bem Virá. Foram 4 anos de trabalho e uma equipe de mais de 14 pessoas para construir essa narrativa. Primeiro Na Lei ou na Marra, o primeiro volume, e o segundo volume, Farol Alto sobre as Diretas, do Paulo Marcum, Brado Retumbante, 1 e 2. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Espero que possamos contar contigo outras vezes aqui no nosso Gente que Fala. Fala. Posso fazer coro com o senhor, dar os parabéns e mostrar que é uma obra de grande coragem e necessária nos dias de hoje. Verdade. E acho que a TV Cultura, na gestão dele, não teve isso. Porque eu assisti Vereador grandes Rubens rodas Cal. vivas lá. Vereador Rubens Cal, eu lamento, foi bom mas fazer o Roda Viva. não tenho mais tempo para o debate mas eu de hoje. Bom pretendo aqui, voltar vereador. aqui, se vocês permitirem, Deus também. Vereador Claudinho de Souza, obrigado pela tua participação no Gente que Fala. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com o Paulo. Eu também o acompanhei durante todo esse tempo lá na TV Cultura, fiquei honrado de tê-lo aqui à mesa. Obrigado. A Renata Abreu, essa jovem que eu acreditei e o povo lá da região acreditou, fizemos um belíssimo trabalho junto com Renata, eu não tenho mais tempo, vereador. Parabéns pela tua Obrigado, eleição viu? e que você Obrigada. possa representar as mulheres no Congresso. É o tema da mulher, não faltou tempo aqui. Com viu? certeza, e os Vou jovens fazer minha também. reivindicação, foi o último Gente que colocado. Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Ender. Estaremos de volta amanhã, logo após o horário eleitoral. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.